Pois, querido Filemão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Então, olha só, Paulo sabe conduzir uma situação de tensão, né? Não tem como dizer que o cara não sabe, né? O cara sabe. Olha só, sem tomar partido, sem impor uma decisão prévia e sem utilizar o famoso e atual porrete moral que nós usamos hoje, de acusação e de juízo, ele se dirige a uma das partes da celeuma, da confusão, com ponderação, equilíbrio, amor, humildade e, ao mesmo tempo, sem perder a sua autoridade de líder. Paulo não é um bajulador, Paulo não é um tomador de partido, Paulo não toma um lado, Paulo não deixa de falar o que tem que falar, porque mais na sequência ele vai trazer a real, né? Vai falar que assim Filemão deve para Paulo a própria vida, mas Paulo não vai apelar para isso, né? Ele sabe utilizar as coisas na hora certa para resolver a questão. Ele tem todo o cuidado, toda a habilidade para chegar nos dois irmãos que estão com problema, um distante do outro, escrever uma carta, mandar uma das partes levar para outra parte, pedir para outra ler, e nessa carta ele trazer esse bojo, essa base que vai levar à resolução cristã do problema. A gente tem muito o que aprender com a carta de Filemão, mas muito mesmo. A gente não tem ideia, por isso que eu estou tentando trazer esses estudos bem separados, uma aula, um trechinho pequeno, para a gente mergulhar nessa lição que é a vida do apóstolo Paulo, que a gente vê nessa carta. Então, olha só, o histórico amoroso de Filemão joga a seu favor. E não tem como ele olhar para o seu histórico, para a vida que ele tinha há não sei quanto tempo já, 1 ano, 2 anos, 10 anos vivendo esse amor, 5 anos que seja, 1 mês ou 2, já tem um histórico. Então esse histórico joga ao favor dele, pois um homem com uma conduta tão elogiável não se furtaria em resolver uma situação de forma fiel àquilo que se espera de um cristão. Então Paulo percebe que ele pode apelar a Filemão como um crente maduro. Fala, meu irmão, Filemão, querido, fiel, exemplo, cara, é assim que se resolve esse problema aí, certo? Paulo não abre mão de uma liderança firme, mas ao mesmo tempo amorosa, humilde e equilibrada. O porrete moral que a gente utiliza hoje é assim, ó. A gente, de repente, por um momento ou por pura graça de Deus, fazemos parte de uma igreja onde nos foi apresentado o Cristo crucificado. A partir dessa participação, a gente percebe a fonte de amor, a fonte de verdade, fonte de salvação, que é Cristo, nos rendemos a Ele e entregamos nossa vida diária para Ele. Só que aí tem um problema. A partir dessa rendição, por um erro no percurso, um erro de percepção, um erro no olhar, a gente acha que nós temos um privilégio que nos dá a capacidade ou a permissão de utilizar um porrete moral para dar na cabeça daqueles que ainda não foram alcançados, ou daqueles que foram alcançados, mas que não chegaram no nosso estágio. Então esse seria o orgulho, entre aspas aí, tá? O orgulho cristão, a soberba cristã, melhor. Então a gente usa um porrete para dizer para as pessoas o que deve ser feito. Faça isso, não faça aquilo. Olha só, você não pode beber, você não pode falar palavrão, você não pode bater no seu filho, você não pode sonegar imposto, você não pode roubar. Gente, coisas ruins não podem ser feitas, é verdade, de fato, mas existe uma maneira na abordagem que nós precisamos ter para que tiremos essa pessoa, esse irmão, desse caminho errante, para que ele volte para o caminho certo. E não é com o porrete. E hoje as pessoas utilizam esse porrete moral, a carteirada gospel, para se colocar como superiores juízes, com a intenção, né, com a premissa de que eles estão fazendo a coisa certa, e não estão. Então você espiritualiza um juízo de valor
um julgamento proibido por Jesus em Mateus 7, né? Porque ele diz que o peso que nós usamos contra os homens será usado contra nós, então tira a trave do teu olho primeiro, depois você julga. A gente utiliza os porretes, como eu estou usando o exemplo aqui, para julgar as pessoas sem tirar a trave, né, que está nos nossos olhos, né? E a gente quer tirar o cisco do olho do irmão sem tirar a trave dos nossos olhos. Isso aí é usar o porrete moral. Então Paulo, muito pelo contrário, ele não utiliza nenhum porrete moral. O que ele puxa, né, aqui nessa carta? Ele vai puxando o histórico de Filemão. Meu querido, um irmão que hospeda a igreja na tua casa, casado com a irmã Áfia, que também é nossa colaboradora, pai do querido Arquipo, que também é nosso colaborador. Os irmãos têm sido reanimados pela tua fé. A tua fé, ela é exemplo para as outras pessoas, tem me dado alegria, tem me dado consolo. Cristo Jesus tem sido aí o teu Salvador. Irmão, resolve essa questão. Tá entendendo? Paulo não utilizou porrete, mas ele foi como líder, sem obrigar nada de primeira, né? Não foi chegando, olha, você me deve a tua vida, faça isso. Não, ele não fez isso. Ele trouxe esse histórico, elogiou a vida da pessoa e trouxe ela ao ponto de resolução. Faça isso, use isso como exemplo. Se você tem filhos pequenos como eu, muitas vezes pode acontecer uma situação em que os dois fiquem muito chateados um com o outro. Às vezes é coisa de criança, passa, né? Mas digamos que seja um problema um pouco mais sério. E às vezes você precisa trazer os dois ali e falar, olha só, esse aqui é teu irmão, é tua irmã, gosta de você, brinca com você, conta piada, brinca, faz lutinha, seja lá o que for. Só que ele errou aqui, então perdoa, né? Então Paulo tem essa postura de pai, porque ele olha tanto Filemão, que é o seu discípulo, que foi alcançado pelo seu ministério, como para Onésimo. E fala para esses dois, olha só, irmãos, vamos resolver isso aqui como cristãos. E ele não utiliza o porrete moral que hoje talvez você utilize para exortar os irmãos. E às vezes a gente não tem nem 1% ali de capacidade e habilidade para usar certas exortações, mas a gente utiliza, porque a gente acha que somos ali salvos especiais. Então, cuidado com isso. Olhe para a abordagem de Paulo, que não utilizou nenhum porrete moral, mas ele foi no histórico de fé do irmão e depois ele traz a situação à tona.